Olá, eu sou Cláudia Vale e nesse terceiro vídeo sobre carreira em Customer Experience, eu vou falar sobre os principais desafios que todo profissional que atua nessa área enfrenta no dia a dia. O primeiro desafio, e talvez seja um dos maiores desafios para um profissional de CX, é o que a gente chama de ganhar o buy-in da alta liderança, ou seja, ganhar o apoio da alta liderança para todas as iniciativas e projetos de experiência do cliente que vão ser desenvolvidos na organização. Por que esse é um grande desafio? Porque enquanto o tema de Customer Experience, de experiência do cliente, não vira um tema estratégico dentro da organização, é muito difícil que a alta liderança tenha foco na execução e no desenvolvimento desse tema junto às suas equipes. Por que isso se torna um dos maiores desafios? Porque se você não tem o apoio da alta liderança, você não vai conseguir alavancar ou implementar os seus projetos ou as suas iniciativas. Você pode sim conseguir desenhar toda a nova experiência, desenhar toda a nova estratégia, mas na hora que você chega para implementar, que você vai depender de pessoas, que você vai depender de recursos, que você vai depender de tempo, se a alta liderança da organização não abraçou e não está apoiando a iniciativa, muito dificilmente você vai conseguir implementá-la. O segundo desafio é relacionado a um dos principais motivos de má experiência dos clientes em relação a uma empresa, que são os chamados silos organizacionais. O grande desafio de um profissional de CX é conseguir eliminar os silos organizacionais na sua empresa. O que são silos organizacionais? Quando uma área dentro de uma empresa se relaciona com outra área dentro da empresa, se esse relacionamento ele não acontece da melhor forma, seja por uma falha de comunicação, uma falha de processo ou uma falha de foco, uma área está olhando para um lado e a outra área está olhando para outro, cria-se entre elas o que a gente chama de silos organizacionais, que são buracos, vácuos entre essas áreas, né? E toda vez que isso acontece, quem é diretamente impactado por isso são os clientes que dependem que essas duas áreas conversem entre si para que a experiência que é entregue para ele aconteça de uma boa forma. Então a gente costuma ver profissionais de empresas que lidam diretamente com clientes insatisfeitos com a forma com que profissionais que atuam somente dentro da empresa trabalham os seus processos. E o inverso também acontece. Então, se é necessário entregar uma melhor experiência para o cliente, esse profissional de experiência do cliente precisa trabalhar muito fortemente com as áreas para se eliminar o que a gente chama de silos organizacionais. O terceiro desafio é em relação ao engajamento dos colaboradores para a entrega de uma melhor experiência. Eu vejo várias empresas no mercado dizendo que querem ter colaboradores mais centrados, mais orientados aos clientes. E quando eu paro para analisar sobre o que acontece dentro dessas empresas para que esses colaboradores não estejam tão centrados no cliente como a empresa gostaria, eu identifico que esses colaboradores eles não são centrados no cliente, não é porque eles não querem ser centrados no cliente. Muitas das vezes eles nem sabem quem são os clientes realmente, em outras perspectivas, e outras vezes eles são tão orientados por processo, em executar um processo, que eles não conseguem enxergar qual é o papel, qual é o impacto do que eles fazem na realidade dos clientes que a empresa atende. E muitas das vezes eles são focados exclusivamente em executar os seus processos porque eles são cobrados somente em relação a isso. Eles não são cobrados em relação ao atendimento ao cliente, a melhor experiência que eles podem entregar para o cliente naquilo que eles fazem. Então, um profissional de experiência do cliente, ele tem um grande desafio de trabalhar com o RH da empresa e com os líderes da empresa, uma forma mais assertiva de engajar os colaboradores, de ajudar os colaboradores a serem mais centrados no cliente para que eles possam entregar melhores experiências para os seus clientes. O quarto e último desafio é relacionado à visão holística que esse profissional de Customer Experience precisa ter em relação à operação da empresa. Quando a gente fala em experiência do cliente, a gente não está falando de trabalhar a experiência do cliente somente em uma área, em uma determinada área da organização. Eu sei que várias empresas decidem começar e podem começar por uma área ou outra, mas o correto é trabalhar a experiência do cliente de uma forma mais holística, porque a experiência do cliente ela vai traduzir o jeito de ser, uma identidade para a marca da empresa. Então, todas as áreas, todos os departamentos ou unidades de negócio da empresa
precisam estar orientados a essa experiência, essa nova experiência que precisa ser entregue para os clientes. E aí o grande desafio para o profissional de experiência do cliente é ele conseguir ter entrada em todas as áreas para entender o que está acontecendo nessas outras áreas, ter essa visão mais holística em relação à operação, para conseguir ajudar a essas áreas num direcionamento, em um trabalho mais voltado para a experiência do cliente. Se você é um profissional de CX ou se você quer se tornar um profissional de experiência do cliente, você vai ter que investir muito em relacionamento com outras áreas para você conseguir ter essa visão holística. Se você tiver uma visão muito fragmentada ou muito limitada sobre a experiência que uma área entrega para um cliente ou entrega para uma outra área, você vai ter um desafio muito grande de ter consistência e sustentabilidade nessa experiência que está sendo desenhada pela empresa, que precisa ser entregue de uma maneira mais consistente no mercado. Com isso eu encerro os 3 vídeos da série Carreira em Customer Experience, mas se você quiser mais dicas, quiser mais conteúdo, você pode acessar o site do AGE Instituto ou da Flow, porque a gente vai colocar lá muito mais informação e muito mais orientação para que você possa desenvolver a sua carreira em Customer Experience.